Neste momento, eu converso com a doutora Ana Magnólia Mendes. Tudo bem, doutora? Tudo bem. A doutora Ana é professora do curso de Psicologia da Universidade de Brasília. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a psicologia do trabalho. Professora, tendo aí a sua experiência com as políticas públicas de saúde mental do trabalhador, como é que a senhora enxerga, né, essa relação das políticas públicas de saúde mental e o trabalhador na atualidade? Existe ainda um pouco de distância entre o que de fato precisa ser feito em relação à melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores brasileiros e as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas. Hoje, o trabalhador tem vivenciado uma situação de maior precariedade no trabalho. O trabalho tem se intensificado, os problemas de adoecimento e de saúde mental estão cada vez mais alarmantes, atingindo um número cada vez maior de trabalhadores, de categorias diferentes, e as políticas que são desenvolvidas, elas não oferecem condições suficientes para fazer a prevenção e a promoção da saúde desses trabalhadores. Ainda existe uma carência em relação aos centros de referência de saúde do trabalhador, a criação de ambulatórios públicos de atendimento ao trabalhador em sofrimento no trabalho, um serviço vinculado e focado na clínica do trabalho para atendimento de trabalhadores que são vítimas de acidente de trabalho e de muitas outras doenças, como o próprio estresse pós-traumático, as problemáticas vinculadas à violência no trabalho, o suicídio, que também tem aumentado nos espaços de trabalho, não só nas empresas públicas, mas também em empresas privadas. O Estado ainda não consegue atender de forma eficaz a essas demandas, tanto no nível da prevenção quanto no nível da assistência. Então, é preciso avançar ainda um pouco, e aí a psicologia do trabalho, a universidade, as nossas pesquisas, congresso como esse, onde tem a discussão da temática da saúde mental e trabalho, pode ajudar e oferecer subsídios acadêmicos e científicos para a construção dessa política nesses dois níveis, porque o que está acontecendo hoje é muito mais uma necessidade de assistência em função de não ter uma política de prevenção e, inclusive, de fiscalização das empresas, fiscalização dos modos de organização do trabalho, dos modelos de gestão que têm sido cada vez mais produtivistas, gerencialistas. E hoje o que a gente costuma dizer é que algumas empresas o trabalho não é só cumprir deveres e ter direitos e cumprir deveres. Hoje as empresas tendem a querer se apropriar da própria vida do trabalhador, da alma do trabalhador. E que é muito grave, que não é só uma expropriação física, mas hoje é a expropriação mental, é o controle bastante sofisticado das estratégias dos processos de trabalho, que tem levado patologias graves, como eu comentei, o próprio suicídio, a violência, a sobrecarga, as normopatias, a sociopatia, as compulsões. Então, é um número enorme de patologias e que o trabalho de prevenção, que seria uma atuação frente a essa organização do trabalho, a esse modelo, essa lógica produtivista que exige do trabalhador condições muito mais que não corresponde, né, ao que o humano pode oferecer, é que precisava ser revisto e uma atuação mais eficaz do Estado nessas empresas, na fiscalização desses modelos de gestão, para ter uma perspectiva mais preventiva e evitar esse adoecimento que tem, enfim, acometido, né, os trabalhadores de uma forma geral. Então, infelizmente, ainda existe bastante discrepância, né, entre a demanda e o que realmente o Estado oferece em termos de políticas públicas, principalmente em saúde mental e trabalho, que ainda tem uma carência de políticas públicas de saúde do trabalhador de uma forma geral, e ainda temos muito acidente de trabalho no Brasil, muitas doenças ocupacionais, ainda convivemos com trabalho escravo, por exemplo, e a saúde mental está tendo agora, mais recentemente, nos últimos 3, 4 anos, um foco maior em função do aumento dos problemas que tem acometido, como
eu falei, o estresse pós-traumático, a depressão, vinculados a essas situações de violência, opressão, que cada vez mais, enfim, acometem e invadem os vários espaços de trabalho. Doutora, nós temos a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, uma legislação trabalhista que é considerada avançada em termos dos direitos do trabalhador, mas ainda nos parece que, em relação à saúde mental do trabalhador, ela precisa melhorar, precisa avançar, como a senhora havia dito. Há necessidade também de se rediscutir essa questão da saúde, não só física, mas a saúde mental do trabalhador. Isso, porque, como eu comentava, algumas regras de trabalho, a forma como o trabalho está hoje desenhado, organizado, os modelos de gestão, eles têm sido muito opressivos e de uma forma muito sutil, sofisticada, invisível. Então, a saúde mental a gente não vê, a gente não mede, a gente não tem como fazer uma radiografia e identificar e fazer um diagnóstico. Então, é muito mais difícil estabelecer o nexo epidemiológico causal entre um problema mental, uma ansiedade, por exemplo, ou uma depressão, uma síndrome do pânico, com a situação de trabalho. Evidentemente, outros fatores podem também contribuir, mas a força que o trabalho hoje, pela intensificação e pela precarização dos vínculos, dos contratos de trabalho, dos níveis de exigência, tem tido uma contribuição muito significativa nesse adoecimento mental. E é preciso discutir não só a lei, é importante discutir a lei, enfim, a legislação e as jornadas de trabalho, mas principalmente os contratos de trabalho. E as condições de trabalho que são oferecidas nesses contratos. Por exemplo, a terceirização é um fenômeno complicado, pode ajudar muito em algumas situações, em algumas empresas, mas qual é a regulação que se tem dessas empresas terceirizadas? Como é que está sendo o tipo de contrato, o tipo de trabalho? Então, nem sempre esses direitos e deveres estão sendo respeitados e vistos em algumas situações. É preciso uma revisão para poder ter uma ação mais preventiva aí nessas condições de trabalho. Muito bem, doutora. Queremos agradecer a sua contribuição aqui no nosso congresso e seja sempre bem-vinda à nossa instituição. Muito obrigada, vocês também, pela participação. Converso agora com a doutora Renata Paparelli, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC São Paulo. Tudo bem, professora? Tudo bem. Doutora, na atualidade, quais são as alternativas que o trabalhador encontra hoje para enfrentar essa questão do desgaste mental? Veja, os trabalhadores precisam se articular para transformar determinadas condições de trabalho adoecedoras. Algumas práticas acabam mascarando os problemas, especialmente quando elas atribuem aos indivíduos as questões do desgaste no trabalho. Se eu tenho um trabalho que gera transtornos mentais, desgaste mental, eu preciso transformar esse trabalho. E ninguém melhor do que o próprio trabalhador que vivencia essas questões no cotidiano, ninguém melhor do que ele, ou melhor, eles, né, o grupo de trabalhadores, ninguém melhor para propor as formas de enfrentamento e para saber o que é que deve ser alterado. Então, também não adianta vir um técnico de fora, olhar, observar e produzir intervenções. É preciso contar com a participação dos próprios trabalhadores nesse processo para que ele possa ser efetivo. Doutora, nós vemos hoje um grande avanço no que se refere às condições de segurança do trabalho, mas nós percebemos que há uma grande preocupação com a saúde física do trabalhador, para que se mantenha a sua integridade física. E a saúde mental, propriamente dita, do trabalhador, às vezes os empregadores falham nessa previsão, né? Talvez falte uma atenção maior com a saúde mental? Sim, veja, hoje uma das maiores causas de afastamento e aposentadoria por motivos de saúde são os transtornos mentais. E muitos deles são transtornos mentais relacionados ao trabalho, ou seja, estes transtornos são produzidos pelo trabalho. E, portanto, é esse trabalho que tem que ser transformado. Em que sentido, né?
nós identificamos uma lógica de hiper-master exploração da força de trabalho que intensifica ritmos e dá muito pouca margem para os trabalhadores e trabalhadoras intervirem sobre o próprio processo de trabalho, levando a limites extremos, como, por exemplo, teleoperadores que não podem satisfazer suas necessidades fisiológicas quando têm necessidade. Então, veja, há que se intervir nessa lógica. E, para se intervir nessa lógica, há que se contratar mais gente, você vai mexer nas questões de produtividade, de lucratividade. Mas, se você não interferir aí, você não tem resultados. Por isso que é tão difícil pensar as questões de saúde mental. Tá certo. Professora, queremos agradecer a sua participação aqui em nosso evento e seja sempre muito bem-vinda em nossa faculdade. Eu que agradeço, uma boa noite, obrigada. Foi mais uma entrevista a fio no 3º Congresso Internacional de Saúde Mental.